Mateus capítulo 13, farei a leitura dos versículos 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo privilégio de poder, ó Deus, estudá-la e de encontrar sempre, ó Deus, na Tua palavra o conforto, a Tua palavra a direção e exemplos, ó Deus, para que possamos crescer nesse conhecimento do Senhor, na paz do Senhor, na presença do Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, que possamos a cada dia aprender a buscar o reino do Senhor, ó Deus, para vivermos alegres na Tua presença, ó Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós falamos algumas semanas sobre a ansiedade em Filipenses capítulo 4 e nós vimos que o próprio apóstolo Paulo falava que ele não andava ansioso e que nós, os filipenses, não deveriam andar ansiosos por coisa alguma. E a base para ele falar isso era exatamente a presença de Deus. Ele fala lá em Filipenses 4: alegrai-vos no Senhor, não andeis ansiosos. Em Filipenses 4 que tem a passagem que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o tema ansiedade nos remete novamente ao tema buscar o reino do Senhor. Se nós buscamos o reino de Deus, nós vamos encontrar a paz, nós vamos encontrar a alegria, e assim a ansiedade se vai. Se nós confiamos em Deus, nós vamos descansar, nós não vamos andar ansiosos. Mateus 6, 25 a 34, que é a passagem básica que nós estamos estudando esse ano, fala a respeito da ansiedade também, e diz que os discípulos não deveriam andar ansiosos pela vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, ao que vestir. E por que não deveriam andar ansiosos? Lá diz: porque o vosso Pai Celeste sabe, conhece as necessidades. E um pai que conhece a necessidade de um filho vai sim suprir essas necessidades. E aí vem então a passagem, versículo 31: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós conseguimos, irmãos, buscar mais e mais, nos aproximar mais de Deus, nós vamos com certeza entendendo que nós não precisamos viver ansiosos, preocupados, nós não precisamos de outras coisas para preencher o nosso coração. Outros tesouros não serão suficientes, pelo contrário, eles podem nos afastar de Deus. Então, a ideia é tão simples. Padrão de vida cristã é buscar primeiro o reino de Deus, as coisas do Senhor. E buscar o reino de Deus é buscar o governo, o domínio de Deus. Nós temos falado sobre isso. Eu quero voltar a algumas coisas que nós falamos lá no começo do ano. Buscar o reino de Deus, quando nós oramos, venha ao teu reino, não é simplesmente dizer: ó Senhor Jesus, eu estou cansado da terra e que o Senhor venha, volte. Mas a ideia de buscar o reino de Deus
É o que a palavra diz, né? O governo de Deus. Venha o teu reino, ou seja, que não seja eu que governe as minhas decisões, as minhas ações, que eu não seja dominado pelos meus desejos, mas que o Senhor venha governar a minha vida, e que o Senhor venha moldar o meu querer. O meu desejo seja servir ao Senhor. Quem conhece Deus, quer servir a Deus, quer andar no seu reino, quer ser um servo do seu reino. E nós temos, como um versículo que está aqui nesses slides, Lucas 12:32, que diz que o Pai se agradou, foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Então, na verdade, nós recebemos esse reino, e por isso nós podemos buscá-lo. Nós não conquistamos o reino de Deus, mas nos é exposto esse reino de Deus. E aí que está a grande questão, irmãos. Quando nos é exposto um grande tesouro, não há como nossos olhos não se alegrarem, se maravilharem diante dele. É natural buscar o reino de Deus, é natural buscar um tesouro. Como não buscar o reino de Deus? Há várias passagens falando a respeito do reino de Deus, a diferença entre o reino de Deus e os outros tesouros. Mateus 6:19-21 fala que nós não devemos acumular os tesouros sobre a terra, mas ajuntar os tesouros no céu. É mais do que certo que a nossa vida não é acumular esses tesouros que existem aqui. Quando a gente vê alguém lutando, batalhando e dando a vida por esses tesouros da terra, como um fim em si mesmo, parece que a vida depende daquele tesouro, nós olhamos e falamos: não é isso. Isso não tem sentido. Isso é um vazio. Todo o tesouro da terra um dia se vai. Todos os diplomas um dia perdem o seu valor. Mas o tesouro do céu, ele é eterno. Por isso em Lucas 12:33, no finalzinho diz: façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde o ladrão nenhum chega perto e nenhuma traça corrói. Essas bolsas que não se gastam, que bolsa é essa? Da terra não é, A bolsa da terra se gasta. O dinheiro que você junta nessa bolsa se vai, mas junte tesouros nos céus. Eu li essa parábola, na verdade são duas parábolas, nós já lemos uma outra vez também, porque essas parábolas, elas demonstram exatamente isso que nós estamos falando nessa noite. A ideia de você enxergar um tesouro, e quando você enxerga aquele tesouro, nenhum outro te interessa. A gente poderia dar vários exemplos secundários aqui, Por exemplo, quando você encontra o amor da sua vida, seus olhos enxergam aquele tesouro, Meu tesouro. E os outros? Pode aparecer Brad Pitt, pode aparecer seja quem for, você não é nada. Eu quero o meu tesouro. Quando nós enxergamos uma profissão, aquilo se torna o seu tesouro. Eu não quero mais me preocupar com outras coisas, eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar naquilo que eu escolhi. Aquilo é a minha prioridade. E assim a gente pode ficar dando exemplos. Um esporte predileto, uma roupa, marca de alguma coisa, time que você gosta. Quando você acha o seu tesouro, os outros tesouros não têm importância. E é mais ou menos isso que aparece aqui. São duas histórias fáceis de se entender. A primeira diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Imagine o seguinte, a ideia aqui é num tempo em que as pessoas tinham medo de ser roubadas, então escondiam, ao invés de guardar na casa, elas enterravam alguns tesouros, seja ouro, seja dinheiro, seja o que for, enterravam num lugar da propriedade.
O que acontecia muitas vezes é que esse homem morria, esse dono da propriedade morria, sem revelar onde estava o tesouro. Outra pessoa comprava a propriedade, morava naquela propriedade, mas não conhecia o tesouro. E aí chega um terceiro que vai trabalhar naquela propriedade, e de repente, seja lá o que for que ele estivesse fazendo lá, ele esbarrou ou cavou um buraco e encontra o tesouro. O que ele fez? Ele podia fazer muitas coisas, né? Ele podia contar para o dono da casa: achei um tesouro ali. Ou ele podia roubar o tesouro, ninguém sabia de nada, eu vou tirar e vou levar. Mas ele teve uma terceira ideia. Ele falou: tesouro, fica aí no seu lugar, e agora eu preciso comprar essa terra. Eu comprando a terra, eu vou ser dono do tesouro. Ele não fez nada, de certa forma, desonesto. E a ideia aqui é exatamente de alguém que já não mais se importa com nada. Ele quer comprar aquela terra, e ele vende tudo que ele tem. Eu até lembrei uma época que eu estava no seminário e queria comprar um tecladinho assim, e eu fiquei apaixonado pelo tal do tecladinho, só que era caro, né? Na época para mim era muito caro. E eu sei que eu saí vendendo televisãozinha que eu tinha no seminário, e vou arrumar um monte de coisa. Para mim não tinha outro tesouro, porque eu queria o tal do tecladinho. E esse homem então sai vendendo todas as coisas, porque ele queria comprar aquela propriedade, porque ele sabia que aquela propriedade, ela tinha um valor muito grande. O reino dos céus é semelhante a alguém que tem esse reconhecimento de que tem um tesouro inestimável e se predispõe a entregar qualquer coisa, tudo que possa interferir a sua obtenção daquele tesouro. A outra parábola é muito parecida e diz que o reino dos céus também é semelhante a um que negocia à procura de boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Imagine uma pessoa que negociava pérolas, só que ele nunca teve condições de comprar uma pérola muito grande, muito valiosa. Ele negociava pérolas e via para lá e vendia, e tinha um certo número, uma quantidade de pérolas. Um dia ele encontra uma pérola preciosa, muito preciosa. E é algo natural, né? Um negociante de carros, quando ele encontra um carro de um grande valor, o olho dele se alegra com aquilo, ele deseja aquilo. Em qualquer profissão, em qualquer situação, a pessoa quer algo que é o mais, o melhor. Então ele sai vendendo todas as pérolas que ele acumulou durante toda a vida, e aquelas pérolas que tiveram um certo valor em determinado momento não tem mais valor. E ele vende tudo que tem e compra e adquire aquela pérola. Novamente, então, a lição aqui é entregar tudo em troca do desejável prêmio, do alegre reconhecimento da supremacia de Deus no coração e na vida. Repare que, se a gente voltar um pouquinho à questão do tesouro escondido, dizem que aquela pessoa que escondia, ela escondia bem escondido. Se ela não queria que fosse roubado, praticamente era impossível de ser achado, ser encontrado. É como se o tesouro tivesse achado o sujeito, ele não estava nem procurando aquilo, de repente ele encontra aquele tesouro. É um ato sobrenatural, como que acontece na nossa vida. Deus se fez achado, nós encontramos esse tesouro, Deus se mostra para nós. E tendo achado, irmãos, é o nosso ponto central, eu vou repeti-lo. Tendo achado, o que é mais importante? Nada é mais importante. Tendo achado, à medida que Deus se revela a nós, como nós cantamos em várias canções, o que mais importa senão o Senhor?
para onde iremos, né? Teve uma frase que falou isso numa música: para onde iremos se não para o Senhor? Alguém tem uma resposta? Não temos. Tem uma outra canção que diz: eu só tenho a ti. E é tão realidade, né? A única coisa que nós temos firmeza, que nós temos certeza, é de Deus. Todas as outras coisas são tão passageiras. Tendo achado, o escondeu. A partir do momento em que eu conheço o Rei, eu quero que Ele governe a minha vida. A partir do momento em que eu conheço as maravilhas de Deus, o poder de Deus, eu quero estar sobre a sua mão, sobre a sua proteção. Aquele homem que passou a vida toda negociando pérolas, à procura de boas pérolas. Muitas vezes nós somos como esse homem que, durante grande parte da vida, ficamos buscando sentido em tantas coisas, mas o dia que a gente encontra Deus, a gente fala: nada disso tem valor. E o que for necessário abandonar para servir a Cristo, isso é muito pouco, porque o Senhor é o mais importante. Quando ele encontra, vende tudo o que tem, transbordante de alegria. Ele não vai vender triste, né? Transbordante de alegria. Nossa vida é uma constante busca de tesouros. E aí vem a questão: nós dedicamos aquilo que nós atribuímos valor. E o que será que acontece, irmãos? Por que não buscar mais o reino de Deus? Eu creio que muitas vezes nos falta essa visão do reino de Deus. Lembrarmos da importância do Senhor Deus, o tesouro que é Deus na nossa vida. E aí nós precisamos sim nos curvar, arrepender dos nossos pecados. O que nos impede de enxergar o reino de Deus? Talvez a inversão que nós fazemos no versículo 33 de Mateus 6. Buscai em primeiro lugar as demais coisas. E essas demais coisas começam a nos impedir de enxergar melhor o reino de Deus. Viver buscando sentido para a vida nas demais coisas. Buscar o reino de Deus é lembrar que a cada dia nós temos sim, irmãos, uma prioridade na nossa vida. Em meio a tantas decisões, em meio a tantas escolhas, nós temos uma prioridade: necessidade de buscar o melhor. Se for necessário, deixar outras coisas que não são prioridade, principalmente deixar o pecado, mas além do pecado, deixar outras coisas que não são prioridade, que possam porventura nos atrapalhar de buscar o reino de Deus. Grande chave da vida é o discernimento. Se você for pensar, né, o que vai definir um dia que valeu a pena ou um dia que não valeu a pena? São as decisões que nós tomamos nesse dia. Capacidade de discernir o que realmente vale a pena fazer, o que realmente vale a pena buscar. Tem uma comparação com um lugar, um buffet que você vai comer. E lá tem não sei quantos tipos de salada, não sei quantos tipos de carnes e comida. Você não vai conseguir comer tudo.
nem se você for o mais guloso de todos, né? O que você tem que fazer? Escolhas. As escolhas são feitas relacionadas ao nosso desejo. Olha como volta o desejo aí. O que nós desejamos. Os tolos são aqueles que são seduzidos ou pelas coisas ruins apenas, ou por essa multiplicidade de coisas. Quem quer comer de tudo acaba tendo uma indigestão. Ou se você apenas fizer escolha para aquilo que é pior, no sentido, até a questão, nós estamos falando de comida, né? Para o que é pior da comida, você não vai se alimentar bem. Quantas escolhas, irmãos, estão diante de nós, né? No dia a dia. E lembre-se que exatamente o reino de Deus começa agora. Não basta dizer, eu faço qualquer escolha aqui, e quando chegar o dia final, o Senhor Jesus vai me levar, Ele vai me perdoar. O Senhor Jesus já está me dando a oportunidade de viver conforme o reino. Venha o seu reino hoje, para que no dia que eu estiver com Ele, eu esteja assim, completando essa carreira. Mas a carreira que começou hoje, ela começa hoje, na minha decisão hoje. E a preocupação é que muitas vezes nós possamos estar de forma desregulada, né? Tão sedentos por buscar satisfazer as nossas vontades, esquecemos da vontade de Deus. Eu sei, eu não lembro se eu já contei aqui uma vez que eu fui num casamento, e numa festa de casamento, não sei se eu estava com muita fome, o casamento demorou demais para começar, e eu já cheguei assim, torradinha com berinjela, vamos lá, né? E o queijinho disso, eu sei que em 10 minutos a minha fome já tinha passado, né? E aí que começou a chegar aquela comida boa, um salgadinho melhor, né? E no final da festa, aquele jantar maravilhoso. Mas eu já tinha, vamos usar um termo aqui, né, me empanturrado de torradas com berinjela. Essa preocupação deve ser nossa, quando o Senhor Jesus voltar, né, para nos dar aquele banquete celestial. O temor é que muita gente já esteja empanturrado com as berinjelas desse mundo aí, com tantas coisas. E a nossa oração é que Deus nos dê esse discernimento. A grande chave do viver é o discernimento, é a simplicidade de escolher o essencial. Qual é o essencial? Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. E nós sabemos muito bem aonde que ela se encontra. Ela se encontra nas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas decisões que nós tomamos, em fazer o bem, em viver melhor, em aprender um pouquinho cada dia, em perdoar o nosso próximo, em proclamar as verdades de Deus. Isso é viver o reino de Deus, servindo a Deus, amando a Deus, com sensatez, com humildade, buscando congregar, buscando amar o próximo. Bom é servir, bom é amar a Deus. Pedido, irmãos, a minha oração nessa noite é que a gente possa sim ter encontrado esse reino. Na quarta-feira nós lemos um texto de Efésios capítulo 4, e lá fala a respeito da diferença, né, entre o ímpio e o cristão. E tem uma passagem que deixa essa dúvida: se é que vocês
conhecem a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 21. Se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo a verdade. Ele está falando que enquanto o ímpio anda obscurecido, alheio à vida de Deus, de uma forma de ignorância, insensível, olha, com toda avidez, desejando cometer toda sorte de impureza, ele fala: não, vocês não são assim. Vocês aprendestes a Cristo, vocês aprenderam de Cristo, vocês conhecem a Cristo. Vocês conhecem a Cristo. Quando fala conhecer a Cristo, vocês conhecem que Cristo morreu, que Cristo deu a vida por vocês, que Cristo transformou, deu a vida por vocês e vos deu vida. Estando vós mortos, agora vocês são vivos. Se é que de fato, ele colocou uma duvidazinha aqui. Porque quem realmente foi instruído em Cristo, e aí a aplicação nossa, quem conhece o Rei, o reino de Deus, não fica em busca daquilo que não tem valor. E aqui diz: vocês vão se despojar do velho homem que se corrompe, e vocês vão se renovar no espírito do vosso entendimento. O Espírito Santo vai dar essa renovação para nós. Vocês vão se revestir do novo homem: justiça, retidão, verdade. E aí tem uma lista que nós estudamos na quarta-feira, não vamos estudar de novo hoje, né? Mas são 6 pontos aqui. Deixa a mentira, fale a verdade, irai-vos e não pequeis, aquele que furtava não furte mais. A diferença, irmãos, isso é viver o reino de Deus, é se interessar pelo reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós buscamos? Aquilo que nós damos valor. Não tem como, irmãos, buscar aquilo que você não dá valor. E aí é a pergunta dessa noite: por que não damos valor ao reino de Deus? Por que não buscamos mais o reino de Deus? Porque os nossos olhos estão fechados. A nossa oração é que Deus abra os nossos olhos para enxergar o reino de Deus, enxergar as maravilhas de Deus, enxergar o tesouro, enxergar a importância de ter uma vida com Deus. Deus assim nos ajude, irmãos. Lamentações 3:25 diz: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Que Deus esteja nos ajudando. Nossa alma esteja buscando mais e mais do Senhor, mais e mais da presença do Senhor. E assim nós possamos crescer nestes caminhos de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Alegrai-vos no Senhor. Não andeis ansiosos, alegrai-vos no Senhor. Tudo o que temos, tudo o que precisamos, está na presença de Deus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós te louvamos, somos agradecidos a Ti, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez ler a Tua palavra, ó Deus. Muitas vezes ficamos envergonhados, ó Deus, pois encontramos exemplos na Bíblia que demonstram a atitude que deveríamos ter em relação ao Teu reino, como uma pessoa que entrega tudo, como uma pessoa que se alegra tanto com o tesouro encontrado,
que nada mais é importante. Deus, tenha misericórdia de nós, nos faça enxergar o Senhor, nos faça, ó Deus, buscar, olhar sempre em primeiro lugar para o Senhor, ó Deus. Nos afaste das seduções, das coisas que vêm sobre nós, Deus, e que tiram de nós essa proximidade do Senhor, ó Pai. Ajude-nos, Senhor, para que nada venha nos separar de Ti, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, pela Tua mensagem, que ela seja clara para cada um de nós, que o Senhor Deus esteja fazendo desse momento, desse dia, ó Deus, um momento importante para todos que estão aqui, ó Deus. Seja uma palavrinha, ó Deus, que fique guardada no coração, mesmo que não for desse momento da mensagem, uma frase cantada, uma oração do irmão, que nós possamos ser assim, ó Deus, incomodados pela palavra do Senhor, ó Deus. Ó Deus querido, que nós possamos ouvir, e a Tua palavra diz que só quem tem ouvidos que pode ouvir. Abra os nossos ouvidos para que possamos, sim, ouvir, e assim, ó Deus, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra santa, ó Deus, que possamos abandonar a nós mesmos, a nossa vontade, e servir ao Senhor, buscar o Teu reino, o Teu governo sobre as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.